Vamos dar início na nossa sala de visita. À minha esquerda aqui agora entrou o Josafá, que é professor da USP e um cineclubista histórico. Né? Ele está falando até pré-histórico, né? Mas Josafá, conta um pouquinho como é que foi a sua vida no cineclube. Fala um pouquinho também do Cine Clube do Bexiga, né? Que eu acho que foi a grande âncora do cineclubista aqui de São Paulo. Conta um pouquinho pra gente essa história. Bom, cineclubismo é cinema. Cinema é narração. Então a gente vive de contar causos, né? Aliás, o nosso... Mas não pode ser pescador, hein? Mas cineclubista às vezes capricha, né? Você veja que no nosso site lá do Cineclube BR, a gente tem até um link que é anedotário, porque o cineclubismo realmente rende boas piadas, né? Bom, eu entrei em contato com o cineclubismo na década de 80, início da década de 80, era o fim do período militar, né? Existia uma efervescência cultural bastante grande. E eu era office boy, eu tinha ficado desempregado e era frequentador da escola de samba Colorado do Brás, ali na rua Rio Bonito. O presidente era amigo meu, né? E me convidou a participar dos ensaios que eram na rua e eu gostava bastante. Aliás, eu cheguei até me atrever a cometer um samba enredo e disputar a preletiva lá. Você escreveu o samba? Eu e ele fizemos uma, foi um ridículo que eu cantava muito mal, levamos um pau na classificação. Mas aí, antes dos ensaios, aconteceu uma coisa estranha, que aparecia um negrão lá, né? Com um maquinário que eu não entendia direito para que servia, grudava uma extensão e jogava filme na parede do bar. Era o Batista, né? Velho Batista. Velho Batista. Então foi ali que eu descobri o que era o cineclubismo, né? Naquela época, o Nenê, que também era da escola de samba, ele era office boy do Cineclube do Bexiga. E aí ele foi promovido para a Federação do Cineclube, para ser office boy lá, e eu fui, então abriu a vaga no Cineclube do Bexiga e eu virei office boy do Cineclube do Bexiga. Virou boy lá? Virei boy. Arnaldo Voolo, o Gilberto Giba, Na época a presidência estava com a Márcia era da USP, né? Estava com a Márcia, eu conheci a Simone lá também, né? É ali que a gente fez o panelaço da Direta Já, o Cineclube do Bexiga que organizou, foi muito bacana. E ali eu promovi a primeira batatada, minha primeira batatada no cineclubismo, que eu tinha que entregar um filme que a gente tinha passado na Rua General Osório, que era onde ficava a distribuidora. Onde o Diogo ficava, né, Diogo? Você ficava lá. Ficava ali do lado, ali perto da Rua do Triunfo. Na Rua do Triunfo. Mas a na boca, bem na boca. É chamada boca do lixo. É a boca do filme. Boca do filme. Mas a batatada foi o seguinte, o pessoal me deu o endereço da Rua General Osório. E eu peguei o filme, né, as latas de filme, e entreguei no Largo General Osório, num hotel. E lá tinha um ladrão de cinema, o cara foi parar com o filme em Goiânia. E o Cineclube do Bexiga teve que mandar alguém lá em Goiânia para resgatar o filme, porque... Você entregou por engano lá? Entreguei na porta do hotel. E o cara passou a mão no filme e levou embora. Então foi assim, aí depois eu participei da direção do Cineclube Oscarito, né? Eu cuidava da parte do chamado Cineclubinho. Esse é legal que também era na Rua Augusta, não é isso? Não, o Oscarito na Roosevelt. Na Roosevelt, é verdade. Ele funcionou numa das salas do Cineclube. É verdade, era duas salas lá, né? Duas salas. Uma era do Biju, outra era do Oscarito. É verdade. Aliás, saiu recentemente uma matéria no jornal sobre o... O da Rua Augusta, como é que chama o da Rua Augusta? Depois chamou Eletro. Eletro na Rua Augusta. Isso. Tudo em 35 milímetros. E também fizemos Cineclube na periferia, né? Então a gente tinha o Cineclube Chaplin. Tem uma anedota sobre o Chaplin lá na... Tinha Leila Diniz na freguesia, tinha Moca na Continente. Tinha União Itaquera. Tinha o Centro de Cultura Operária ali na Maria José. Tinha o da Fundação Getúlio Vargas, que era o André Sturm que coordenava, que fazia uma programação muito boa. Enquanto o André esteve na faculdade, funcionou. Depois que saiu, acho que ele parou também, né? E outra batatada, né, foi quando a gente montou o Cineclube Chaplin numa escola pública, não é? E foi muito legal, porque a escola não funcionava aos sábados, né? Então a comunidade ficava sem opção de lazer. E a gente montou o Cineclube. E a gente não conhecia direito a filmografia brasileira, então eu fui na Embre pelo catálogo
eu escolhi O Segredo da Múmia porque o catálogo dizia que era um filme divertidíssimo, era uma comédia hilária com a Regina Casé, e a gente passou na matinê, né? Então, ela é meio pesada, né? Cena de sexo oral em loco com a Regina Casé. E o cinema lotado de crianças, papais e mamães que quiseram ver o filme até o final. E aí o que aconteceu ali foi que aquilo que a ditadura te expulsou. Não, aquilo que a ditadura fez com os antigos cineclubes, que empastelar o cineclube, a diretora fez com o nosso, né? Empastelar o nosso cineclube e teve que fechar. Então foi isso. E aí depois virei professor, estudei na USP, me graduei lá, fiz doutorado em letras, agora estou fazendo doutorado em educação. E a minha ocupação hoje no cineclubismo é a questão da literatura e do cinema e do cineclube dentro da escola. A gente percebe o bem-estar que é um cineclube dentro de uma escola. Ô Diogo, conta um pouquinho essa nova proposta de uma sala na Rua Augusta. É uma coisa que é bacana. Sempre voltando para a Rua Augusta, né? Ali... A Rua Augusta é a Rua Augusta, é a rua da cidade. Todo mundo gosta, né? Não, ela tem uma tradição de cinema. Na Rua Augusta teve um cinema muito importante na vida cultural da cidade chamado Cine Marachá, onde começou lá a sessão em São Paulo começou lá a sessão da meia-noite. Um dos filmes que você não passava durante o horário comercial, você passava à noite. Ou então um filme que era um pouco, digamos assim, com uma narrativa mais elaborada, você jogava uma sessão da meia-noite, que era um público diferenciado e que começou a chamar, tinha um termo que estava começando a entrar em uso, que chamava cinema cult. Ou seja, aquele filme que você repete várias vezes, você vê várias vezes, para você tentar entender o que ele está dizendo, que tipo de simbologia que ele está trazendo para você. Né? Então, Augusta tem toda uma vida ligada à cinematografia. Né? A história do cinema está bem ligada com Augusta. E, por acaso, ele conseguiu um espaço na Augusta, uma sala, quer dizer, é uma sede, é uma entidade, onde você tem sala que ele dá oficinas, quer dizer, tem vários cursos, palestras, debates. Quer dizer, as pessoas se encontram. O filme está passando de segunda-feira. Toda segunda-feira a gente tem uma conversa lá sobre cinema. E passa um filme também. Sempre passando um filme. Dá um endereço aí para as pessoas que estão assistindo. É na Rua Augusta, 1239, primeiro andar, conjunto 13 e 14. Dá o telefone também. 3214-3902. Toda segunda-feira, às 19 horas, tem um filme. Próximo filme, está convidados, que é o público convidado, é um filme chamado Eu Sou Cuba, que é um filme que a gente vai esquecer o discurso político e nós vamos discutir a gramática do filme, a linguagem, a fotografia, a câmera. É um filme que ele tem um plano sequência que abre o filme, ele tem 5 minutos, sem a câmera cortar, ele começa na rua, sobe um prédio de 15 andares, desce, entra na piscina e sai da piscina sem um corte. É uma coisa absolutamente assim, fantástica, feita, que a gente chama na unha. É de um cineasta russo chamado Mikhail Kalasotov, que do ponto de vista cinematográfico é uma coisa fantástica, é um filme que foi esquecido e foi descoberto agora pelos cineastas, pelo Martin Scorsese e o Coppola. E é um filme que dá assim, é um banho, é uma aula de cinema. Nós vamos, quer dizer, a gente, hoje em dia, com essa picotagem do filme, essa chamada, esse ritmo alucinante do cinema, quer dizer, esse efeito técnico de pirotecnia, que acha que o cinema tem que ser só visual, ele perdeu um pouco a graça, perdeu um pouco dessa coisa humana dos personagens. Vamos falar um pouquinho, assim, as pessoas que estão nos assistindo, que queiram montar um cineclube, tem um centro cineclubista, a qual o Diogo é o presidente, Josafá é diretor. Vocês podiam explicar um pouquinho para as pessoas que estão nos assistindo, como é que elas podem procurar vocês, como é que podemos montar mais salas, porque hoje é tão fácil, né? Porque naquela nossa época era 16mm, depois passou para 35. Hoje qualquer DVD passa um filme, né? Passa a imagem numa tela e acabou, né? É mais fácil. Não tem tanto